Ok. Boa noite. Eu quero agradecer muito, mais uma vez, a oportunidade que a casa nos dá de trabalhar. E lembrar, não se começa um trabalho na casa espírita sem pedir licença ao Pai. Então eu quero convidar a todos para que levemos a Deus a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas ofensas, na medida em que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Agradecido aos amigos espirituais, ao mentor da casa, a quem rogamos apoio para levarmos a bom termo o nosso trabalho. Hoje o nosso assunto é a fé. Vamos ver. Eu só quero lembrar, assim, espiritismo não é religião. O que nós precisamos é crer diante dos nossos tempos. Tudo tem que ser aplicável, palpável, tem que fazer sentido. E nós esperamos que você não acredite naquilo que estamos trazendo, e sim que você questione, duvide, conteste. Pesquise para ver, tá? Forme a sua opinião. Por que ter fé? Esse é o nosso tema. E nós vamos trazer por um ângulo que julgamos oportuno. Vamos ver assim. Você não vai transportar montanhas tendo fé. Está muito distante disso. O nosso pouco entendimento ainda nos leva a pensar de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos entender. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Fé. Olha a imagem. O que esse homem está fazendo? Lavrador de arroz, Herculano Pires em cima. Ele nos diz, ele está plantando arroz, com os pés enfiados na lama, dobrado sob o sol, trabalhando. Por quê? Porque ele sabe que o Pai vai fazer brotar. Ele sabe que o Pai faz frutificar e que depois ele vai colher. Quer exemplo melhor de fé do que desse homem trabalhando? Não basta ver, você precisa compreender. O que é compreender? Lembra de você? Nós, espíritos. O espírito é a essência, o Pai, em forma de existência. É o Criador e a criatura. Só que o espírito tem um propósito. A gente não está aqui a passeio. Nós estamos aqui para quê? Para viver. É o dom que Deus nos dá, da vida. Viver é exercer as possibilidades. Examine tudo que você faz. Você exerce todas as possibilidades que lhe são dadas. Exercendo as possibilidades, você passa a conhecer. E você passa a ter conteúdos de saber. Com esses conteúdos, você pode experienciar. É o experimentar isso. Dentro da ideia de vivências instaladas. Tudo que você vive fica registrado na sua trajetória espiritual. Você está acumulando uma bagagem. Com isso, você consegue aprender. Porque você passa a ter referências. A tua bagagem aplicada é que vai te dar o conhecimento verdadeiro de tudo que anda por aí. Vamos olhar um pouquinho. Espíritas,
Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Temos que aprender? Tem, ainda está longe, mas enfim. Instruí-vos, eis o segundo. Isso nos é pedido, nos é cobrado. Olha quem fala, o Espírito de verdade. Aí o Kardec vem e diz, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Tem que ter lógica, porque senão o que acontece? Você passa a seguir algum dogma. Acredite nisso, porque estou te dizendo que é para acreditar nisso. Não questione. Jesus nunca propôs isso. A nossa doutrina não nos ensina desse jeito, ao contrário, ela nos manda aprender, procurar, testar sempre. E a gente precisa fazer o quê? Ter o entendimento da ignorância. Ignorante não é aquele tosco. Ignorante é o que não sabe sobre alguma coisa e que precisa se dispor a aprender. A ignorância é a ausência de aprendizado e de desenvolvimento a respeito de fatos, objetos e técnicas. É o que acontece a respeito de alguma coisa e como é que esse trem funciona. A vida baseada em preconceitos, em superstições, em ideias sem fundamento, constrói um mundo falso, com ideias, noções errôneas a respeito de si e da realidade. Nós precisamos tomar contato com a realidade, porque precisamos nos adequar ao nosso tempo, ao nosso mundo, para não viver de um passado que já foi e nem ficar sempre projetando um futuro que a gente não sabe se vai chegar. Isso nos remete ao quê? A examinar a consciência. E a gente sabe que a gente tem a consciência, um divisor, o ego, e a inconsciência. A inconsciência é o que a gente não quer examinar muito, mas o que ela nos diz? A inconsciência de si mesmo, quando você não examina, não sabe, ela te leva a aceitar dependências na busca de preencher o vazio existencial. Nós estamos tendo uma ótima oportunidade de experimentar o tal do vazio existencial. Estamos sendo confrontados conosco, que é a ideia do si mesmo. Estamos tendo tempo para isso. Antes eu não tinha tempo para nada. Já acordava atrasado, corria o dia inteiro, mal me alimentava, enfim, estava sempre ocupado. Chegava para quê? Olha, para tomar um banho, descansar e vamos lá, porque amanhã vai ser tudo de novo. E que tempo você tem para você? Para examinar tudo isso, para propor alguma coisa. Então agora estamos tendo essa oportunidade de examinar o vazio existencial, o vazio. Olha o símbolo. O que o vazio me diz? Eu estou em busca de um sentido. Tem que fazer sentido. Eu não vim para cá à toa. É importante que eu saiba, até porque o livre-arbítrio vai me cobrar o que foi que você fez com todo esse andamento. Quer examinar? Hoje você está sendo colocado diante de um símbolo, o homem e os seus símbolos, como já nos disse Jung. E olha só o símbolo que é proposto, o deserto. Está vendo o teu vazio? É um deserto. Por quê? A presença do deserto e as suas lições. Imagine-se no deserto. Você conhece a situação? Cara, não tem perspectiva, não tem onde foi para lá, onde é que é para cá, não sei, nem oásis não enxergo por aqui. Só que os grandes que nós conhecemos, Abraão, Jacó, Moisés, Davi, Elias, João Batista, Paulo, Jesus, todos eles viveram o deserto para poder se experimentar. Qual é essa ideia? É o domínio da abstração. Olha só, sem influência da matéria,
e de todas as suas possibilidades. Nós somos cercados de tudo que nos convida à dispersão, dispersar. Ou porque você está no trânsito, ou porque você está no shopping, ou porque você está trabalhando, ou porque está tocando o celular, ou porque você está conferindo não sei o quê, ou porque alguém te chama. Você está disperso, disperso, disperso. E você? Ou eu estou enganado quando você olha, quando? Sexta-feira? Mas eu nem vi, terça, quarta, eu não vi. Ou eu estou falando alguma coisa torta, estou te mentindo? Porque para mim acontece isso, quando eu chego ao fim de semana, caramba, qual semana mesmo que nós tem 52 no ano? Em qual semana nós estamos? Você tem alguma ideia? Está passando, hein? E a gente não está vendo. Olha só, cuida. Está enxergando? Ou vai dizer que você talvez não seja esse aqui? O mundo de relação, que a gente vive numa constante relação, tá? Te impõe formas de viver. Você é obrigado a viver conforme a sociedade quer, como é que as leis mandam, como é que o vizinho acha que deve ser melhor, porque senão ele vai ficar achando que você... Enfim, você é criticado por filho, é criticado por professor, é criticado por todo mundo e você é obrigado a se adaptar a tudo isso. Mas cadê o teu eu? O deserto te convida a experimentar. Vamos ver o quê? O silêncio. O Einstein disse isso. O universo é absolutamente silencioso. Tudo que a gente vê é perturbação. Se você buscar o silêncio, muitas vezes você não consegue nem se equilibrar, de tão desacostumado. O silêncio é o esvaziar da agitação, da correria do dia a dia. É se dar um tempo. O deserto te convida a buscar o que é essencial. No fundo, o que é essencial para nós? Tudo isso que o modo ter nos ensina, a acumular, a consumir, a buscar, a nunca estar satisfeito, examina o que é essencial. É dispensar o supérfluo. O deserto te convida à renúncia. Essa aqui eu tenho que me calcar aqui, me calçar. Renúncia é o desapego às imposições materiais, sociais, mentais e psíquicas. Precisaria toda uma semana só para falar dos materiais e depois outro tanto para falar dos sociais. Esse aqui então mais de mês. Se fosse falar do psíquico, 6 meses garantido. Porque são mundos, são universos que a gente tem vivendo ao mesmo tempo. E quanto é que eu faço de contato com estas coisas? Mesmo, de verdade. Te convida à solidão. É difícil viver consigo mesmo. Quantas vezes a gente foge? Porque senão eu começo a me cobrar. Cada um começa a se cobrar. A solidão é o encontro com os valores do ego, eu e do self, o Criador. Aí eu olho e falo, quanto que eu tenho que aprender mesmo para poder tentar entender o que é o Criador. Daí eu começo a ter uma vaga noção do que significa mesmo a ideia de crer, de ter fé. Vamos olhar? Como é que está a sua prontidão? Sabe o que é prontidão? Você está pronto para o quê? Se você fosse chamado, dizendo, preciso de ti, o que você já viveu, já experienciou, já aprendeu, já instalou? Faz uma reflexão, veja mesmo. Eu vou fazer uma provocação aqui, tá? Por favor, vamos deixar claro, não existe juízo de valor no que vai ser trazido. Ninguém vai apontar dedo para ninguém. Muito menos eu para o espelho. Eu, cada um,
para o espelho. Mas a gente pode refletir. Vamos refletir? Quer ver? Está vendo? E se fosse assim? Sabe o que é a dor? Alguém já teve a oportunidade de ir a um hospital do câncer? Você sai condoído? Sai. É difícil? Claro que é. Vira um pouquinho o papel. Imagine você nessa condição. Como é que você se sentiria? O que você viveria? O que está sendo trabalhado? Aí você começa a entender o que é conhecer profundamente e não ter notícia. Quer ver? Fome. Acho que o máximo que a gente pode dizer que conhece é, olha, apetite, está chegando na hora, alguma coisa parecida. Fome é saber que não tem, que não vai comer, não tem perspectiva. Abandono. Quando você vê alguém que foi, você pode ajudar, estender a mão, uma palavra. E quando você for viver isso, olha lá, quando você for viver isso, porque o Pai é justo. Ele não dá isso para aquele lá, Ele dá para todos, um a cada vez. Nós vamos passar por todas essas situações para dizer, eu entendi, agora faz sentido. Exploração, a gente vê na TV, exploração de trabalho infantil e tal. Cara, e quando você estiver lá, trocando esse monte de pedra quebrada, desse tamanhinho, por um pratinho de comida, como a gente sabe que quantos fazem? Uma coisa é ter notícia, a outra é ver. A ansiedade está te alcançando? Tu não está aguentando mais a tal do confinamento, essa coisa toda, fala, preciso... Está experimentando, muda tudo, né? Do que antes você sabia o que pelo dicionário, mais ou menos, o que era ansiedade, ou você via alguém meio atrapalhado com isso, mas quando começa a experimentar, depressão está na moda, né? Porque todas estas formas difíceis, repressivas, estão nos levando a o que eu faço, para onde eu vou, o que eu sinto, para que sirvo. As minhas formas depressivas que estão fazendo com que a minha condição física, psíquica, mental, né, esteja sofrendo um grande baque. E como é que eu vou sair disso? Às vezes a gente enxerga alguém assim, pode até tentar amparar, mas e na nossa vez? Ou a gente acha que não vai passar? Ah, vai. Exclusão. A gente está vendo o tempo todo, mas a gente só vê assim, bullying, é o que fazem. Uma coisa é você saber, assim, acontece. A outra coisa é você estar dentro dessa pele, é quando estiver acontecendo com você. E você fica ali, mas será que tem saída? Será que alguém vai olhar por mim? Será que... Conhece os invisíveis? Já foi lá? É difícil? É difícil. Tem como se agasalhar? Às vezes ganha. Tem o que comer? Às vezes lhe dão uma marmita. Consegue ter sossego? Os ratos ficam passeando. Uma coisa é você saber que embaixo do viaduto, aquele que passa ali não sei onde, isso existe. A outra coisa é você ser esse aqui. Um espírito amigo veio numa mesa outro dia dizer, na última encarnação, morei aí, tive fome, tive frio, agora eu sei o que é isso. Desculpem. A ausência. Quantos dos nossos queridos se foram? E a gente fica o quê? Chorando, chamando. Mas quem é que lembra que são queridos do Pai? Ele nos emprestou durante um tempo. E nós, egoisticamente, os queremos aqui. Ah, se eu morrer primeiro. Ah, que bom, né? Se eu morrer primeiro. Aí quem vai chorar é o meu filho, né? Porque eu não quero chorar por ele, se o pai chamar.
Ao invés de pensar, está liberto, voltou para ele. Julgamento. Quando a gente é dedo, é um tipo de papel. E quando eu estou naquela situação, a gente acha que não vai passar por isso. Medo. Aqui então dá para fazer um tratado. Você tem medo de quanta coisa? Medo do escuro, medo da solidão, medo da impotência, medo do desemprego. Você tem medos e medos e medos. O que ele faz com você? Além de te anular, pode te levar ao pânico. E a gente ouve falar, mas virou uma frasezinha curta, síndrome do pânico. É uma síndrome. Cara, você sabe o que tem aí dentro? Você sabe do que ele tem medo? Há quantos séculos, encarnações, ele sofre com esse medo e está precisando se libertar? Tem que viver para poder se libertar, até encontrar guardado em que ponto da trajetória espiritual isso está, para que ele seja ajudado a se levantar. Que é o que o Pai diz: filho querido, levanta e anda. Rejeição. Difícil, né? Quantos a gente encontra rejeitados? Aí você sente, você ajuda de algum jeito, você busca uma forma, mas e quando você, perdão, quando você estiver aqui dentro, for você, como é que vai ser? Você vai entender tudo a respeito de rejeição. As drogas é um flagelo. Sabe por quê ele se droga? Porque ele está fugindo da dor, que não sabe aonde está guardada, em que época da sua existência isso está lá machucando, marcado, e tem que ir lá, tem que desdobrar, porque está lá guardado, tem que desdobrar, tem que revelar, para ele poder tratar aquilo. Não diga para ele por que você faz isso, diga para ele o que aconteceu com você. E aí você precisa da ajuda dos amigos do alto para ir buscar lá aonde esse negócio está guardado. Preconceito, eu não preciso estar dizendo. Olha de novo a gente rindo, caçoando, julgando. O que é isso? As pessoas são livres, que se comportem e que eu respeite. Essa aqui eu não gosto de falar, eu vou pular. Eu acho que todo mundo sabe, nesse olhar, quanto tem de medo, de vergonha, e sabe Deus mais o quê. E quando eu voltar aqui, assim, aí eu vou entender, né? Olha que carinha. Aí você não quer que estude junto com os seus na escola? Você não quer que brinque na sua casa? Você não quer que seja amiguinho? Por quê? É um pouquinho diferente. Esse espírito em aprendizado que teve coragem de voltar assim, e a gente fica achando isso e fica achando aquilo. É só esperar, porque nós vamos passar pela nossa oportunidade. O Pai é justo. Flagelo que o Divaldo, que Deus ajude que ele volte essa semana lá para a Bahia, que ele está ficando bom, né? Vem nos alertando. Isso sim é pandemia, porque o mundo está assistindo em números absurdos à recorrência do suicídio. O suicida não quer se matar, ele quer matar a dor. Mas a gente acha que ele é um fraco, que se matou, que acabou. Não suportou. Precisa de ajuda. A gente vai entender quando passar isso. Quer esse símbolo melhor? Sabe o que o palhaço faz? Ele alegra todo mundo. Ele se veste, fica todo colorido, põe chapéu, põe nariz, enfim, todo colorido para ver todo mundo feliz.
Você sabe o que tem no coração dele? Quanto dói? Quanto ele sofre? Se ele não acreditar em alguma coisa maior, como é que vai ser? Símbolos humanos, símbolos, olha lá. Você precisa da plenitude das vivências para poder crescer, para poder ser. Muitas reencarnações vão ser necessárias, sem dúvida, que para eu não trouxe quase nada de tudo que a gente sabe. Nós, enfim, não terminava nunca isso, se a gente fosse aqui arrolando tudo. Mas muitas reencarnações para a gente poder ter domínio de todas essas circunstâncias. Nós não viemos para cá a passeio, nós estamos sendo preparados, há um propósito no Pai, nos preparar para ajudar os outros. O que é trabalhar para o Cristo? É ajudar o próximo, sabendo o que está fazendo. Desde que você tenha vivido aquilo. Porque aí você tem consciência disso. Aí você vive se perguntando, será que existe mesmo vida depois da morte, nós espíritas? Será que você não tinha que estar perguntando, será que eu creio na vida antes da morte? O que eu estou fazendo com a minha? O que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo com as minhas possibilidades? Todas essas oportunidades que o Pai me dá, será que eu acredito? Será que eu creio? Será que eu tenho fé? Será que eu espero dele? Jesus é o único que te escuta quando ninguém mais quer ouvir a tua voz. Chama por ele, vai para o deserto, porque você pode ter certeza que ele foi junto. Você sabe que ele te espera do outro lado, é a porta estreita. Queridos, tenham fé. Paz e luz a todos.